Todos, dos invejosos, são pessoas ingratas, insatisfeitas e não realizadas e frustradas com a própria vida, sem um mínimo de consciência de si e da sua missão. Um equívoco muito grande das pessoas irem para qualquer religião de matriz africana com espírito de barganha. Então assim, eu vou pro terreiro, ou eu vou fazer um ritual, ou eu vou me desenvolver, porque aí eu vou ter um emprego, porque aí eu vou ter um carro, porque aí eu vou ter, sei lá, 1000 coisas materiais. E aí fica tudo naquela conta de que assim, eu faço o ritual, faço o ebó, porque aí eu vou ganhar dinheiro. Exato. E na verdade não é isso, né? Não. Na verdade é outro entendimento. O orixá me dá axé, me dá força, me dá energia, inteligência, sabedoria. Quando eu falo assim, outro dia me perguntaram assim, mas por que cultua Exu? E na nossa tradição, a gente cultua Exu pra ter paciência, pra ter disciplina. Pois é. Pra não deixar que ninguém arranque o nosso pior. Para que ele nos proteja, sim, dos perigos, da maldade, mas também para que ele nos dê um entendimento de não deixar que ninguém tire o nosso pior, porque isso também é uma proteção. O que mais me perguntam, né? Você é invejoso? Meu irmão, minha irmã, muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Barbieri Podcast. Eu estou muito feliz de estar aqui com você mais uma vez, ter a oportunidade de trazer mais um convidado para um bate-papo, para uma troca muito amorosa, muito rica em conhecimento também. Hoje eu trago alguém que eu já acompanho há muito tempo, já estudei, já fiz curso dele de baralho cigano, tenho alguns livros em casa. Hoje a gente vai falar de um dos temas que é inclusive assunto de uma das suas obras lançadas neste ano de 2025, um dos maiores nomes da espiritualidade, da astrologia que nós temos no Brasil e que tenho o prazer de estar sentado de frente hoje, que é André Mantovani. Que bom, que muito bom. Muito obrigado pela oportunidade de ter essa troca contigo aqui. Eu que agradeço, acho o seu trabalho muito bonito. Obrigado. Percebo que você fala da espiritualidade com muito amor, com muita devoção, e isso faz com que a gente se conecte a você. Muito obrigado. Estou muito feliz pelo convite e feliz de estar aqui com você, de verdade. Bom, que obrigado. Bom. Eu também feliz estou, e honrado. Eu também estou. Quem não te conhecia, eu quero que as pessoas te conheçam, mergulhem na profundidade do que você também transborda. Você traz muito conhecimento para melhorar a nossa vida. Sim. Né? O que você traz é recurso para melhorar a nossa vida. No final é isso. É uma espiritualidade livre que olha para a vida de uma forma muito carinhosa. É isso. Não é isso? Usando da nossa bagagem, da nossa caminhada, para acessar esse mundo interior que é tão rico, tão vasto, e para a gente encontrar mais sabedoria, como você falou, para viver melhor, para criar uma existência que vale a pena. Que legal. E como tudo começou na tua vida, assim? Você é de berço, espiritualmente falando? Você vem de uma origem onde a sua casa já se falava de espiritualidade ou não? Qual foi o gatilho? Eu tenho uma criação dentro do protestantismo, né? Meu pai e a família do meu pai foi toda evangélica, é evangélica. Então eu cresci um pouco perto desse cenário. Por parte de mãe, minha avó era benzedeira, aí muda tudo, né? Aí tinha primos que eram sacerdotes de candomblé, de umbanda. Então sempre teve um cenário muito rico no sentido de ter uma busca espiritual em diversas vertentes. Eu nunca me identifiquei com o cristianismo, e é interessante isso, porque eu lembro do meu pai levando a gente, nunca foi imposto, mas levando a gente para os cultos, né? Eu, minha irmã, e aquilo não me tocava. Mas aí lembro que quando eu era muito pequeno, quando a gente ia para os terreiros dos meus primos, e aquilo me acendia, né? Meus olhos brilhavam. Então, com 13 anos de idade, eu comecei a sentir interesse por oráculos, baralho cigano, tarô, e um interesse muito genuíno pela Umbanda. Nesse mesmo tempo, comecei a estudar de uma maneira muito superficial, muito lúdica os oráculos. A gente está falando de 1993. Que nem tinha tanta informação assim à disposição. A gente tinha revistinha de banca de jornal, a gente não tinha livrarias como a gente tem hoje, não tinha internet. Exato. Então era tudo muito mais difícil, né? Assim, muito mais trabalhoso de você ter acesso, de você ter conteúdo nesse sentido. Então, ali começou e passei pela Umbanda muito rapidamente, não
não me aprofundei, não me iniciei dentro da Umbanda. Mas você teve experiências Tive pessoais? experiências, frequentava o terreiro, amava e amo, né, todos os guias, todos os orixás. E aí, logo na sequência, eu me encontro com o candomblé. Então, a minha espiritualidade, que não foi uma espiritualidade que minha família me deu, que eu herdei, mas que, assim, herdei, né, Claro. desse plano, né? Aham. Foi o candomblé. Aí fiquei muitos anos no candomblé, mas sempre estudando a espiritualidade. Que legal. Sempre estudando tarô, baralho cigano, runas, astrologia, sempre. Porque esse sempre foi o foco. E depois migrei para o culto Aifá. E hoje pertenço à religião tradicional Iorubá. Que legal. Nunca deixei de praticar minha espiritualidade, minha devoção com os orixás, mas sempre buscando a filosofia, o entendimento para me tornar uma pessoa melhor. Que legal. Seu discurso é de uma espiritualidade livre mesmo, Sim, né? sim, total. Eu sigo uma religião por uma devoção pessoal. Já cheguei a ter uma casa de axé aberta por uns anos. Legal. Mas aí eu entendi, Alan, que a minha missão com a espiritualidade, pelo menos até aqui, porque eu não acredito também que está tudo já escrito, pronto, estático, mas a minha missão até aqui é de falar o coração das pessoas através dos cursos, das palestras, dos livros, dos programas, da grande mídia. Então eu acho que eu quis ir um pouco além, né, dos muros do terreiro. Acho que para mim foi isso que eu entendi. E hoje eu busco uma conexão com a minha religião com uma coisa muito íntima. E tem um discurso de uma espiritualidade livre. Acho que esse é o melhor dos mundos. Que interessante você ter descoberto que o teu caminho era outro nesse sentido do sacerdócio. Sim. Porque isso acontece às vezes na religião, né? Onde há uma imposição sobre você precisa seguir isso e você precisa fazer isso, e como se aquilo fosse permanentemente a tua história, até o final dessa vida. E também tem uma coisa interessante, Alan. O sacerdócio, ele é pregado dentro da religião e acho que também dentro de muitas filosofias como você ser líder de um centro religioso. E o sacerdócio, ele se dá de muitas maneiras. Ele se dá por inúmeros caminhos. Então, por onde eu passei nessa caminhada de terreiro, de jogos oraculares, eu sempre ouvi, você tem que ser sacerdote, você tem a missão de ter o sacerdócio. Então, quando você não tem um entendimento profundo disso, você acha que você tem que montar um terreiro, que você tem que ter um centro religioso, ou que, sei lá, você tem que fazer uma coisa para ficar fazendo só a prática ritualística religiosa. E eu entendi que não, que o meu sacerdócio tá num outro caminho. E também não estou fechado. Se em algum momento o meu ori, meu coração, meu orixá, me mostrar que vamos começar um caminho por aqui, também iria. Eu não sou fechado, sabe? Para nada. Mas acho que eu consegui compreender que o sacerdócio ele pode ser feito de inúmeras maneiras. Vai além das paredes de um espaço físico. Isso, é isso. E nunca fui castigado, porque também tem isso, né? Quando eu fui... porque você pensa assim, eu fiz toda uma caminhada dentro da religião, dentro do candomblé, e durante o processo eu fui voltando minha vida para construir um centro religioso. Então, eu fui morar fora de São Paulo, eu fui morar numa chácara, eu construí esse terreiro ao longo dos anos, e depois que aquilo estava acontecendo, eu fui entendendo que eu não estava feliz. E aí eu comecei a me questionar assim, eu estou num lugar que eu preciso gerar para as pessoas paz, bem-estar, alegria, prosperidade, amor, mas e a mim? E a minha história, onde é que fica? Então eu comecei a entender que eu fazia aquilo com muita alegria para os outros, eu ficava muito feliz quando as pessoas iam e saíam de lá melhores, mas eu não me sentia preenchido, satisfeito. E aí foi um longo processo, porque eu acho que tanto você como a sua audiência já conhece essa história, né? Se você sair da religião, você vai ser castigado. Exato. Você que é sacerdote, que
que abraçou a missão, que construiu uma casa, você que plantou o axé, sua vida vai para trás, você vai ficar doente. Eu ouvi inúmeras coisas. E tive um amigo na época, um sacerdote muito, mas muito querido, que eu sou muito grato, que pegou na minha mão e falou assim, não, vamos entender o que os orixás querem, né? E aí, através de uma consulta oracular, a mensagem que eu ouvi do meu orixá foi, seja livre. E eu entendi que ser livre seria romper com aquilo que eu achava que poderia ser minha felicidade e buscar outros caminhos. E desde então tem sido assim. Não foi um processo doloroso no sentido de ter tido coisas que aconteceram na minha vida prejudiciais. Pelo contrário, eu me sinto uma pessoa muito abençoada pelos orixás. Muito, muito mesmo. Todos os dias eu acordo, meu primeiro pensamento é do meu orixá. E quando eu vou deitar, o meu último pensamento é do meu orixá. E de Exu, principalmente. Que lindo. Que lindo esse posicionamento diante do seu próprio destino. Sim. Né? Eu acho que para você ter capacidade de transbordar alguma coisa, você precisa ter aquilo. É isso. Né? E você disse muito bem, como dar paz para as pessoas, felicidade, se você não tinha para você. Porque aí eu fazia todo mundo feliz, aí quando chegava o fim do dia eu estava infeliz, achando que aquele não era mais o meu caminho, pelo menos daquela forma. E veja que interessante, eu nunca misturei as estações no sentido de, o orixá é que não me faz feliz. Nunca foi esse o pensamento. Porque o orixá para mim é uma coisa tão viva e sempre foi tão amorosa, tão presente, que para mim o orixá é a minha unha, a minha pele, é o meu cabelo, é o que eu sou, é o que eu falo, é o que eu digo. Então, nunca foi uma coisa fora. O que eu queria era adequar minha relação com o meu destino, como você falou, entendeu? Agora, também, se a gente for parar para pensar, né, de que essa espiritualidade tudo sabe e nos movimenta para que a gente aprenda, para que a gente evolua, até esse caminho de ter construído a casa, de ter feito aquele processo todo, de ter tido iniciados, de ter participado da vida de tantas pessoas, aquilo também me ajudou a formar o que eu sou hoje. Absolutamente. Né? Então, e quando eu chego no culto tradicional, a gente fala culto, mas o ideal é falar religião, né? Porque não é um culto, é uma religião. Mas quando eu chego na religião tradicional dos Yorubás, eu entendo que para eles o orixá é essa coisa viva que está no comportamento, que está na palavra, que está na integridade, na ética, e que existe toda uma filosofia também. Ou seja, o orixá se manifesta por meio do que você é. Isso, nós temos as nossas práticas religiosas, nós temos as nossas liturgias, mas não para por aí. E eu acho também, Barbieri, que você como sacerdote deve perceber bastante isso. Há um equívoco muito grande das pessoas irem para qualquer religião de matriz africana com espírito de barganha. Então, assim, eu vou para o terreiro, ou eu vou fazer um ritual, ou eu vou me desenvolver, porque aí eu vou ter um emprego, porque aí eu vou ter um carro, porque aí eu vou ter, sei lá, 1000 coisas materiais. E aí fica tudo naquela conta de que assim, eu faço o ritual, faço o ebó, porque aí eu vou ganhar dinheiro. Exato. E na verdade não é isso, né? Não. Na verdade é outro entendimento, orixá me dá axé, me dá força, me dá energia, inteligência, sabedoria, disciplina. Né? Quando eu falo assim, outro dia me perguntaram assim, mas por que cultua Exu? E na nossa tradição, a gente cultua Exu para ter paciência, para ter disciplina. Pois é. Para não deixar que ninguém arranque o nosso pior. Para que ele nos proteja, sim, dos perigos, da maldade, mas também para que ele nos dê um entendimento de não deixar que ninguém tire o nosso pior. Porque isso também é uma proteção. Então, eu gosto dessa relação e isso me cansava um pouco dentro do sacerdócio, do candomblé. De se deparar com essa barganha constante das pessoas que não viviam espiritualidade, mas queriam dela uma melhora de vida. Uma melhora de vida, que é legítimo. A gente também é a favor da prosperidade. Eu acho que a gente precisa do dinheiro, eu não demonizo o dinheiro, eu acho o dinheiro maravilhoso, que bom que temos condições de estarmos aqui num estúdio incrível, bem equipado, bem localizado, Exato. A gente ter conforto, dar conforto para os nossos filhos, nossos pais. Isso é ótimo, dinheiro é energia de troca. Mas é que só fica nisso.
Muitas vezes. Eu vejo isso também na Umbanda, vejo isso dentro da própria religião tradicional dos orixás. Muita gente fala, não, vou me iniciar, vou cuidar. Ah, vou cuidar de Adje, que é o orixá do dinheiro, porque aí eu vou ganhar mais dinheiro. Né? Então, esquece, né? É muito superficial, muito né? superficial, né? Que você vai cultuar a Jê para que você dê o seu melhor, para que você melhore sua autoestima, para que o mundo consiga reconhecer você pelo seu valor, mas de acordo com aquilo que você se trabalha. Exato. Então, a coisa é muito mais profunda. Com certeza. Como eu tive a oportunidade de ver você falando na sua palestra lá no Teatro Santa Cruz, Sim. e eu fiquei muito feliz com a sua... com o seu posicionamento, porque é muito importante que a gente tenha vozes das diferentes tradições e religiões da nossa ancestralidade africana, que não coloque a nossa religião nesse lugar tão pequeno de fazer um ritual para arrumar emprego, por exemplo. Exatamente. Né? Limitando a relação com eles apenas a isso. É isso. Perfeito. Agora, onde entra os oráculos, no sentido de você começar a fazer os teus? Tá. Né? Porque você estudar oráculo é uma coisa. Isso. Agora você começar a desenvolver os seus oráculos, a tua identidade, a tua expressão nas cartas, nos elementos, nos livros também, que a gente vai falar de você como escritor. Eu acho que eu tenho um seu também, além do baralho cigano que te falei, que eu adoro essas cartas. É o Tarô dos Orixás? Sim. O baralho dos Orixás? Tarô dos Orixás. Tarô dos Orixás. Foi um tarô que eu fiz há muitos anos atrás. Adoro ele também. Ele é legal também, né? E quando eu fiz o Tarô dos Orixás, foi justamente nesse momento que eu tava de transição, de entender o meu lugar dentro da religião, dentro da minha crença, da minha devoção. Então, a gente sabe que o tarô ele é formado por arquétipos, e você pode vestir esses arquétipos de muitas maneiras, com muitas mitologias, com muitas histórias. E fui entendendo que havia uma relação entre o arquétipo de cada orixá com o arquétipo de cada arcano do tarô. Interessante. E aí foi até um pouco ousado da minha parte, né? Porque aí você junta um conhecimento totalmente eurocêntrico, branco, do tarô. Com certeza. Com uma ancestralidade africana que foi muito subjugada na história, oprimida. Tanto que é um baralho que está fora de circulação de venda e não pretendo trazê-lo de volta, porque eu acho que confunde nesse lugar? Nesse lugar. Eu acho que hoje a gente tem um lugar merecido para nossa religião, para nossa ancestralidade. Acho que eu posso em algum momento fazer algum estudo comparado, porque eu também gosto muito de passear pela academia, né, de estudar, então, ok. Mas foi um gesto meu de tentar aproximar e de não substituir nada. Perfeito. Porque o sincretismo, né, se a gente não tomar cuidado, o sincretismo vai anulando as coisas. Sim. Né? A mesma coisa de falar que Ogum é São Jorge. Exatamente. Né? Exatamente. Não sei a sua ideia sobre isso. Eu compactuo da mesma mas, pessoa. assim, São Jorge é maravilhoso. O Ogum é maravilhoso. São duas coisas diferentes. Tem alguns pontos que podem ligá-los, mas cada um tem a sua identidade, história, mitologia. Então, quando eu fiz esse tarô dos orixás, foi justamente nesse sentido, né? De não anular nada e de não confundir as coisas. Perfeito. Tanto que eu falo no livro que esse tarô não substitui nenhuma liturgia, nenhum sistema oracular existente dentro das religiões. Perfeito, perfeito. Isso confunde de fato. Eu já tive conversas com pessoas que diziam, mas o orixá não responde no tarô. Mas é a simbologia das cartas, é o símbolo, não é em si o orixá como um jogo de búzios. Exato, porque o tarô ele não vai dar numa orientação o caminho mágico medicinal que só o jogo de búzios vai dar. Com certeza. Né? Assim como um guia da Umbanda tem toda uma ancestralidade, um conhecimento que não vai estar no tarô. Exato. Né? Então, o tarô pode dialogar com esses lugares, né? A gente sabe que hoje em dia, por exemplo, tem muitas casas de axé que usam os búzios, usam o tarô, usam vários oráculos, mas a gente sabe que nada invalida um sistema. Claro. E sabe, tem uma coisa muito legal que eu fiquei sabendo recentemente, Barbieri, que o meu baralho cigano, que é esse baralho que você adora, que eu também amo de paixão, e tem uma história super legal, ele é muito, muito utilizado pelo povo de Umbanda, pelos iniciados de Umbanda,
E ele é um oráculo que é usado, inclusive, nas giras de ciganos e de pombagiras. Que legal. Que elas amam, que os guias amam um baralho e que usam muitas vezes. Claro, eles não precisariam daquele instrumento, mas... Claro. Enfim, faz parte. Até do arquétipo das pombagiras, das ciganas, se utilizarem de um recurso que é culturalmente, né, parte daquela narrativa. Parte daquela narrativa. Então eu fiquei muito feliz, assim, de estar atravessando fronteiras. Maravilhoso. Assim como já ouvi pessoas de outras tradições, de diferentes vertentes da espiritualidade, amarem esse baralho. E esse baralho realmente tem uma egrégora. Eu escrevi esse livro, eu acho que em uma semana. Eu devia ter 20 anos quando eu fiz isso. Que legal. Eu fiquei tão... Eu vou usar essa palavra, mas não seria exatamente essa palavra, mas eu fiquei tão tomado, tão atormentado com a ideia, que eu lembro de acordar de madrugada, de escrever, de dia, de parar tudo. Eu fiquei uma semana focado nisso. Sentindo a necessidade de concluir aquilo. Concluir aquilo. Não tinha sossego, assim, não tinha paz. Eu tinha que terminar aquilo. Eu não sou artista plástico, mas eu imaginava como seriam as cartas. Então, imaginando as cartas, eu escrevia. Bom, então no cavaleiro, ele é um cavaleiro, ele está montado num cavalo da cor branca, ele usa uma camisa vermelha, e eu fazia a descrição da carta. Bom, fiz essa uma semana. Esse livro ficou guardado, eu acho que quase 10 anos. Caramba. Porque tinha 2 problemas. Na época, eu era autor da editora Madras. E quem era o meu editor era o Wagner, o fundador. Sim. E, aliás, eu tenho uma história muito legal com o Wagner também. Legal. Ele foi o primeiro cara que publicou meu livro, tinha 20 anos, e eu não era conhecido. Ele foi uma pessoa que acreditou no meu potencial, assim, sabe? Fiquei alguns anos lá, foi uma experiência muito, muito bacana. E eu tinha uma relação... Você chegou a conhecer o Wagner? Conheci. Eu tinha uma relação com o Wagner... muito próxima de uma amizade, assim. Tipo, eu lembro de passar a tarde lá com ele, naquela casa incrível que tinha ali em Santana, onde era a sede. Então, isso a gente está falando de 2000. 99 e 2000. Nossa. Né? Então, bastante tempo. Um bocado, hein? Caramba! Completamente. E aí, o Wagner tinha, nessa época, um livro de tarô cigano, que eu acho que até hoje... é publicado pela Madras, né, do J. Della Mônica. E quando eu levei o livro para ele, do Baralho Cigano, ele falou assim, André, eu não posso editar esse livro, porque eu tenho uma história de exclusividade com esse autor, que é essa obra, eu não posso. E eu tinha contrato com eles, eu não podia ir para outro editor, então esse livro ficou guardado, primeiro por esse motivo. Depois, quando eu fui para outras editoras, e aí eu fundei a minha própria editora uma época, falei, não, agora vai ser hora de fazer o livro. Aí ficava procurando ilustrador, porque naquela época não tinha inteligência artificial, não tinha nem o Canva. Não tinha assim, para facilitar a vida. Não, nada. E não encontrei. Eu tive 2 tentativas de um ilustrador fazer, aí desisti. Bom, nessa época eu ainda dava cursos de baralho cigano que duravam muito tempo, né? Eram cursos mais longos, de encontros presenciais. E aí, numa das aulas, eu comentei que você podia confeccionar o seu próprio baralho, como de fato cada um pode criar seu baralho. E depois de algumas aulas, chega uma aluna com a carta do navio, pintada exatamente como eu tinha imaginado, muitos anos antes. E ela era uma estudiosa da tradição cigana, ela é umbandista, ela foi, não sei se é ainda, enfim. Porque ninguém deixa de ser nada, né? Tá tudo dentro da gente. Com certeza. E uma artista plástica incrível, maravilhosa, com uma relação com os ciganos, com a tradição super especial. E ela pintou o baralho. E nós somos amigos até hoje. Ela acabou fazendo outros trabalhos comigo. Ela que pintou o tarô dos orixás, o tarô dos anjos, o tarô arquetípico. Então, sempre que eu vou fazer algum oráculo que tenha ilustração, ela que... é a Cristina Martoni que faz comigo. Que legal. E aí ela fez esse baralho, acho que em 6 meses. Foi um negócio também relâmpago para ela. Esse baralho é todo pintado à mão. Em 2026, a gente está programando uma exposição para as pessoas acessarem, porque é o meu livro mais vendido, é o meu best-seller, é um livro que, assim, eu tenho muitas histórias com ele. Que legal.
E aí o ano que vem a gente pretende fazer uma pequena exposição mostrando, né? Porque a gente tem até hoje os rascunhos de quando ela pintava, a gente sentava, conversava. E foi tudo pintado à mão. Tudo, tudo. O baralho inteiro ele foi feito em aquarela. Que incrível, que incrível. Então foi um processo artesanal, mágico, sim, espiritual. E uma história bem, bem bonita. Que lindo. Você disse dessa vontade, a necessidade de materializar aquele livro, né, as cartas. Isso você acha ou sabe que vem de uma espiritualidade? Total. Só sou um canal. Um canal que busco me aperfeiçoar para quando essa espiritualidade se apresentar, eu também ter recursos para compreender o que ela quer de mim. Sim. E para poder também entregar o melhor, porque eu poderia ter feito esse baralho de qualquer maneira. Claro. Eu poderia ter pego qualquer pessoa para pintar, Com eu poderia certeza. ter atravessado, corrido o tempo, eu poderia não ter entendido os sinais. E não acho que a gente entenda os sinais o tempo todo. Mas quando você larga um pouco do controle e confia, as coisas também vão se apresentando. E é legal você me perguntar isso, porque às vezes as pessoas acham que só o dom resolve, ou que só a inspiração resolve. Para escrever todos os livros hoje, eu fiz toda uma caminhada, eu fiz mestrado em literatura, eu leio muito, não só sobre espiritualidade e esoterismo, eu fiz 3 especializações, depois fui estudar psicologia, enfim, porque você tem que se preparar para que o seu dom, para que a sua vocação se desenvolva com maestria. Com certeza. Porque nós, enquanto seres, somos limitados. É isso. Não é? É Se a gente não está buscando sempre... Uma coisa que eu acho imprescindível hoje, né? Assim, eu acho que a internet é um lugar muito democrático, que dá lugar para todos. Sim. E na época, fim da década de 90, 2000... a gente era muito refém da grande mídia. Então, a gente tinha os canais de televisão, que era só a televisão aberta. E quando começou a questão da TV fechada, ainda era uma coisa muito pequena. Você tinha os jornais impressos e você tinha o rádio. Hoje, você fica conhecido, famoso, vira celebridade, sem nunca ter pisado numa emissora de televisão, de rádio, né? Eu acho isso fabuloso. Mas, por outro lado, eu vejo que muita gente não busca maestria no que faz. Então, você vê muita gente se intitulando sacerdote de Umbanda, muita gente se intitulando tarólogo, astrólogo, médico, enfim, qualquer profissão. E eu acho que tem um risco muito grande no que a gente faz, porque a gente, no fundo, está dando esperança para as pessoas. A gente está mexendo com os sonhos das pessoas. A gente está mexendo com traumas, feridas, sentimentos, ancestralidade. E aí acho que é um perigo muito grande, né? Então, eu sempre busquei estudar. Porque assim, quando eu fui fazer psicologia, era a minha 2ª graduação. Todo mundo falava assim pra mim: ah, então você vai deixar de ser astrólogo? Você tá fazendo psicologia porque você quer virar psicólogo? Não. Eu nunca entrei na faculdade de psicologia com qualquer tipo de dúvida que eu iria deixar de fazer o que eu sempre fiz. Mas eu queria entender o que é uma questão de saúde mental, uma doença, porque eu não posso colocar tudo na conta da espiritualidade. Exato. Quantas pessoas vão ao tarólogo porque tem medo de ir ao psicólogo? Porque tem um preconceito de procurar ajuda para a sua saúde mental. Quantas pessoas você já atendemos que está vivendo uma crise de ansiedade, que está numa depressão profunda? Então, eu acho que todas essas minhas buscas são para que eu seja o melhor tarólogo, o melhor astrólogo que eu posso ser. Porque você tem o que melhor ainda para entregar, né? É isso. Então, do meu consultório saem muitas pessoas encaminhadas para o centro de Umbanda, para o terreiro de Candomblé, para uma filosofia de vida, para o xamanismo e também para os consultórios de terapia, de psiquiatria, porque às vezes a pessoa está num sofrimento psíquico que ela precisa se reorganizar para depois partir para a espiritualidade. Olá, hoje eu quero te levar para conhecer a Imagens Bahia, a loja que fica aqui na Avenida Aricanduva, zona leste de São Paulo. Você passar na porta, você vai ver essa imagem de São Jorge icônica, que inclusive fez parte da nossa festa de Ogum, compôs o nosso altar. E se você vier de carro aqui na loja, tem estacionamento, tá? Bem despreocupado. Vem, vamos conhecer.
você encontra uma diversidade enorme de produtos. Não só imagens fabricadas pela própria Imagens Bahia desde 1934, mas também produtos que servem para o nosso cotidiano, as nossas magias, oferendas práticas dentro do terreiro. Dá só uma olhada à diversidade que você encontra aqui dentro. Uma característica forte da Imagens Bahia é exatamente fabricar imagens de qualidade e exclusivas. Por exemplo, essa de seu Zé Pilintra, icônica, que a gente encontra na porta de alguns terreiros, às vezes com alguidar, que tem moeda, sabe? Que o pessoal vai lá deixar uma paga, um agrado pro seu Zé. E a gente encontra aqui uma diversidade de coisas para as nossas oferendas também. O dendê, o mel, os alguidares, tudo na mão, fácil para a gente pegar e fazer, só isso. E aqui tem alguns turíbulos bem legais para a gente fazer defumação. Então, quer dizer, você já compra a tua erva, uma alfazema aqui perfeita, ó, já põe no turíbulo e já faz a sua defumação. Tua casa, teu terreiro, teu comércio, né? Tem tudo aqui. Aqui não tem só imagem de umbanda, católica, mas também budista, da quimbanda, das tradições de magia diversas, de vários formatos, cores. Eu gosto muito. E como toda loja de umbanda, né, a gente aqui encontra também alguns preparos já prontos para a gente levar para casa, tipo banho de 21 ervas, banho de pombagira, banho de abô. Inclusive é aqui que eu tenho comprado as velas para o meu altar, para minha tronqueira, para as minhas magias, para os meus rituais. Tem vela de todo tipo, exatamente por isso que eu gosto daqui. Aqui a gente encontra também uma variedade muito boa de charutos, de cigarro de palha, de cigarrilha, com piteira, sem piteira. Muito útil para as nossas entidades, para o nosso dia a dia no terreiro. Quem mais gosta de incenso aí? Eu adoro. Aqui você encontra alguns incensários, alguns formatos até de velas aromáticas e essências também. A gente usa muito, tá? A gente usa muito dentro de terreiro. Já estou escolhendo um punhal, uma adaga nova para levar lá pro meu Exu. Umas opções bem legais aqui. Olha essa daqui que linda. Coisa linda. Pesada, tá? Pesada, toda talhada. Você fala de coisas de 99, 2000, eu fico pensando, você dorme no formol, o que acontece? Essa é a parte boa de ser virginiano. Qual que é seu signo? Sagitário. Sagitário, pois é. Sagitário é um signo alegre, né? Um signo otimista, que precisa desbravar o mundo, e é o signo dos mestres. Não sei se já te falaram isso. Não. Quando você vai estudar astrologia, Sagitário é regido por Júpiter, que é o grande benéfico da astrologia. Não tem Deus mais benéfico que ele. Legal. E ele traz para os seus nativos, né, essa capacidade de ir muito além, de buscar cada vez mais novos horizontes, novas descobertas, e representa o mestre. Então, você está caminhando bem com o seu signo. E é essa alegria que faz com que os sagitarianos também não aparentem a idade que têm. Que interessante. Por isso que eu estou fazendo esse comentário. E eu sou virginiano, sou regido por Mercúrio, né? E Mercúrio é o planeta que fala da jovialidade. Pode reparar, todos os geminianos e todos os virginianos nunca aparentam a idade que têm, por conta dessa jovialidade de Mercúrio. Interessante. Mas eu sou de 80, eu tenho 45 anos, acabei de completar em agosto. Legal, tá muito jovem. Ah, obrigado. Muito jovem. E detalhe, quem não conhece, o Mantovani é um dos maiores nomes da astrologia. Né? Eu acho que um dia a gente pode marcar para vir falar só de astrologia. Claro, quando você quiser. Pode me convidar que eu venho. Eu tenho curiosidade até de fazer perguntas do meu mapa também. Ah, maravilhoso. Maravilhoso. Precisamos fazer o seu mapa. Vamos fazer um dia? Vamos fazer e vir aqui para esmiuçar, para falar das particularidades. Quero muito. Sim. Você dá curso de astrologia também? Não dou curso de astrologia de formação, porque são cursos muito longos. Então, hoje, para você ter uma formação minimamente decente, você precisa de um curso de 3 anos. Ah, é? Bastante tempo assim. Bastante tempo. Tanto que a gente tem em São Paulo 2 grandes escolas, apenas, tradicionais, né, que estão aí há muitos anos, e a formação dentro dessas escolas é de 2 anos e meio a 3 anos. Então eu não consigo assumir esses cursos muito longos, mas agora, dia 8 de novembro, vai acontecer em São Paulo o primeiro curso vivência que eu criei de astrologia. Então,
eu sempre falei muito de astrologia, sempre escrevi sobre astrologia, sempre atendi as pessoas com astrologia, mas eu estava falando até antes de entrar aqui no podcast com a Samira Chahine aqui da Mundial, que eu demorei muito para achar o caminho. Sim. Então hoje eu vou fazer, a história começa agora, então a gente vai falar sobre missão de vida. Então você não precisa ser astrólogo e nem precisa entender de astrologia. Você precisa ter interesse e gostar de astrologia. Então é uma vivência de um dia, um workshop. Você recebe o seu mapa e nós vamos juntos passear pelo zodíaco e entender a nossa mitologia pessoal. Então eu vou falar do Sol, o signo solar, do ascendente e do elemento que predomina o seu mapa astral e o que isso representa na sua história de vida. Que ideia genial. Então assim, tirar a astrologia desse lugar, só astrólogo pode compreender ou só a consulta pode te trazer uma informação importante. Através dessas vivências, você também pode se enriquecer muito. Que legal, isso vai ser presencial. Vai ser presencial, que também é um diferencial, né? Claro. Hoje tá tudo tão online, tudo Total. Virtual. E aí vai ser meio que uma vivência bem gourmetizada. A gente tem 25 vagas só para poder dar atenção para todo mundo. Então você está convidado Muito também. Obrigado. Sua audiência aí está convidada. Com certeza, também. incrível, incrível. E você, ao longo de todo esse tempo, construindo o seu lugar de autoridade, né, no seu trabalho, na espiritualidade, a gente te reconhece como uma referência. Você está na exposição, está na rádio, Sim. podcast, está em todo canto, na TV, sempre tá no auge. Como que você lida com a inveja? É difícil. Ele existe? Existe, claro. Existe de muitas maneiras. Não é só do olhar ruim que te jogam pelas costas. É no comentário maldoso, é na ironia, é no cinismo, é na desqualificação daquilo que você faz, é tentando diminuir o seu valor. E quando você está exposto, como a gente fica, você precisa de um equilíbrio grande, porque é complexo falar disso, porque aí parece também uma coisa meio arrogante da nossa parte, né? Mas eu tô na estrada tem muito tempo, né, Alan? Você acabou de falar. Sim. Então, eu tenho consciência de que eu abri caminhos para muita gente. Com certeza. Né? Assim, Claudinei Prieto e alguns que a gente abriu a mata fechada. Porque a gente não tinha internet para viralizar. Desbravaram mesmo. A gente tinha que construir uma carreira, a gente tinha que construir uma história, porque a televisão só te levava se você tivesse história para contar, né? História de verdade. E o que eu acho mais legal, que no meio desse caminho todo não nos corrompemos, tanto que estamos aqui até hoje. Com certeza. Né? E a gente precisa ter muita sabedoria. Uma coisa que sempre guiou, assim, a minha história, eu reconheço o meu valor. Também fiz bastante terapia, porque a terapia é importante. Bem-vindo sempre. Né? Bem-vindo sempre para todos nós. Porque a gente vive um mundo, muitas vezes, cercado de cinismo, cercado de maldade, e geralmente o mundo faz você acreditar que você é menos do que você é. Então, a terapia me ajudou muito nesse sentido. Então, eu sempre procurei entender o meu lugar, nem mais nem menos, mas o tamanho que eu realmente sou. E sempre procurei ter uma vida pé no chão. Então, por exemplo, né, eu gosto muito de ir para a chácara, que eu construí uma casa no alto de uma montanha, que era um sonho meu, e eu vou muito para lá. E lá não tem empregado, lá é um lugar onde eu faço a minha comida, onde eu tenho um cotidiano de pijama, pé no chão, porque eu acho que isso que está aqui é parte da história, mas não sou eu o tempo todo. Exato. Então eu sempre procurei ter uma vida assim. Meus melhores amigos não são famosos. Meus melhores amigos não são grandes empresários ricos. Eu vivo conectado com as minhas raízes. O André tem uma vida que não é só do Mantovani. Exato. O Mantovani é uma parte da minha vida que eu honro, agradeço. É o meu trabalho que me leva pelo mundo,
mas é como uma roupa de gala. Eu sei o momento de tirar. Perfeito. E as pessoas invejam o Mantovani, né? As pessoas invejam. Mas não sabem o que o André fez pro Mantovani existir. Não, e o André sem o Mantovani é super desinteressante. Ninguém vai invejar. Porque é isso, né? Porque eu gosto de coisas simples, eu gosto de me conectar com a realidade que é a vida. Talvez por ouvir muitas histórias das pessoas. E esses dias eu vi um post que me comoveu tanto, Barbieri, que dizia assim: você já parou para pensar que daqui 100 anos nem o seu pó vai existir? Que todas essas coisas que você luta, que você briga, que você faz, as 12 horas que você trabalha, a casa que você... a mansão que você dá a vida para construir, o carro que você se mata para pagar em 5 anos... Isso não vai ser nem da sua família, talvez. Então, vive o hoje, né? O agora, da melhor maneira possível. Então, você quer a casa, você quer o carro, ok, mas daqui 100 anos você não vai estar Nada vai estar aqui. Nada vai estar aqui. E ninguém que tá vai estar. É isso. As pessoas à sua volta também não estarão. Talvez Seus amigos, inimigos, amores, desamores, nada. Talvez você nem seja um porta-retrato. Nem lembrado, né? Nem lembrado. Então, eu acho que esse princípio é o que me norteia. E uma coisa também que você falou, né, a palavra autoridade. Nunca teve uma programação, como eu vejo hoje, né? Das pessoas falando assim, não, você vai fazer esse curso para você aprender a ganhar autoridade. Eu não sou dessa escola. Sim. A gente criou autoridade espontaneamente, fazendo, errando, tendo problemas, lançando livro e não vendendo, dando um curso e não lotando. Acertando e errando. Acertando e errando. E até hoje, tem coisas que eu faço que não são sucesso absoluto, nossa. Total. É a vida, vida real. Exatamente. Né? Então eu acho que não perder isso de vista é uma coisa muito bacana, porque te conecta também com uma gratidão. Claro. Te conecta com contentamento. E aí você falou da inveja. Por que eu tenho falado tanto da inveja? Por que eu decidi escrever sobre a inveja? Que, inclusive, aqui está... esse livro que parece com o seu, a capa, parece, né? Achei maravilhoso, combinando aqui, ó. Vou pegar aqui na mão. A Alquimia da Inveja, André Mantovani, sua mais nova obra, seu mais novo filho. Conta um pouco pra mim dessa obra, fala pra mim por que você começou a falar sobre o assunto. Então, eu fui... O ano retrasado, eu fui convidado pela editora Pensamento, que é a editora Cultrix também, a fazer um livro sobre felicidade. Era um desejo meu também. Então, fui fazer o livro sobre a felicidade. E quando eu vou fazer um livro, eu acho que, pelo pouco que eu tô te conhecendo, acho que você é assim também. Bom, eu vou falar de Exu. Então, você vai estudar, você vai pesquisar, você vai ler, você vai ouvir quem é referência no assunto para você se inspirar. Então, eu fui mergulhar no assunto da felicidade. Fiz um livro lindo que a Monja Coen fez o prefácio. Enfim, e aí, quando eu comecei a falar de felicidade, eu comecei a perceber que tinha uma questão que impedia a felicidade. E essa questão é a inveja. A inveja que é pouquíssimo mesmo assumida. Ninguém assume. Porque falar que você tem inveja é você assumir uma parte da tua sombra que você quer deixar debaixo do tapete. Exato. E a inveja tem uma questão moral que envolve ela. Né? Uma questão de você ter invejoso, você é do mal. Isso criou-se na história da humanidade desde que o mundo é mundo. O que acontece quando você passa a entender que a inveja ela é um instrumento que pode ser transformado dentro de você, aí você muda também a sua relação com isso. Então, eu, por exemplo, descobri que a inveja tem várias camadas. É mesmo? Sim. Então, por exemplo, tem o invejoso que sente isso de uma maneira que é a inveja depressiva, que é aquela inveja que, poxa, eu acho o Barbieri um baita sacerdote, eu queria muito ser um sacerdote, mas tudo que alguém podia ser de sacerdote, ele não sobrou nada para mim. É aquela inveja que te paralisa, que te congela e que você fica só atento ao sucesso do outro e te coloca num lugar muito desprezível, né? Você se coloca nesse lugar. Então essa é uma inveja que vai prejudicar muito mais quem sente do que o invejado. Aí tem a inveja competitiva,
que geralmente a inveja que acontece entre irmãos e também nos ambientes de trabalho. Que loucura achar que dentro de um ambiente íntimo, né? É onde mais tem. Familiar, por exemplo. Primeiro crime que se tem notícia da humanidade registrado na Bíblia, Abel e Caim. É verdade. Motivado pela inveja. É verdade. Né? Então a inveja está em todas as relações, entre pais e filhos, entre mães e filhos, entre irmãos, entre primos. A inveja ela está em todo lugar e por isso que a gente precisa falar desse tema. Por isso que a gente tem que tirar esse tabu, para que as relações não sejam destruídas, para que os sonhos não sejam minados. Então, por exemplo, a inveja competitiva. Ele tem, eu também quero. Isso não significa que eu não quero que você tenha, que não tenha. Sim. Né? É o que você faz com ela. Aí tem também a inveja, que eu acho que é a pior de todas, que é a maléfica. Né? Que é aquela inveja que eu não quero que você tenha o que você tem. Eu também nem quero. Eu só não quero que você tenha. É isso. Essa é a pior. Essa é a pior, eu acho que é a inveja que mais se popularizou, que a gente busca nos nossos terreiros, com os nossos orixás. Tirar esse carrego aí. Tirar esse carrego, fazer os banhos, fazer as nossas magias. Mas acontece que a gente precisa se blindar mesmo, né? Então a inveja, ela permeia as relações, como eu disse. Dependendo do grau em que ela é sentida, ela vai provocar no outro uma atitude movida pela sombra. Então o invejoso é aquele que vai ter sempre um olhar distorcido sobre o outro. Sempre. Essa é uma regra. O invejoso não tem um olhar claro sobre ninguém. É tudo o que ele projeta e o que ele imagina que seja a partir de uma realidade. Então, tá bom, você é um homem bem-sucedido, mas o que isso cria de fantasia na minha cabeça? De que sua vida é só isso, de que não há luta, de que não há problema. Que pra você foi mais fácil. Que pra você foi mais fácil. O invejoso sempre vai desqualificar o outro. Então, nada do que você faça, realize, é bom, é suficiente, ou você não é merecedor, você conseguiu por sorte, por um acaso do destino. E o invejoso sempre vai ter autoestima muito ruim. O invejoso, se você quer saber como está a sua autoestima, procure compreender como é que está a inveja dentro de você. Porque a inveja, ela está intimamente ligada a uma crença de escassez. Só tem para ele, não tem para mim. No universo não há abundância. Só tem só uma pessoa pode alcançar, só uma pessoa pode ser merecedora. Então, quando você vai falando da inveja, você vai entrando em camadas, né? Não é só um olhar ruim que alguém te lança. Perfeito. É importante o que você disse. Às vezes a gente, quando fala de inveja, pensa assim, eu já tenho aqui umas 3 pessoas que já vêm na cabeça, que são os invejosos à minha volta. Mas o questionamento sobre, e a minha inveja? E quando eu projeto essa inveja, que parece a inveja branca, a inveja boa... Isso. Né? A única inveja boa que existe é a inveja que se transforma em inspiração. É eu vir aqui e falar assim, nossa, que legal, o Barbieri faz um podcast de uma forma tão bacana, gostei da roupa dele, poxa, acho que dá para eu melhorar. Perfeito. E até te falar assim, Barbieri, que bacana, ó, parabéns. Isso que você está fazendo super me inspirou. Então eu acho que a inveja, se a gente puder falar dela num lugar bom, seria esse. Perfeito. Perfeito. E aí as pessoas falam, não, mas qual é a diferença de inveja e admiração? A inveja sempre vem com a pontada no peito. Vem, não adianta. É aquela pontadinha no peito que nem você assume pra você, que você não vai falar pra ninguém. A admiração vem com essa coisa amorosa, afetuosa. E a sua capacidade de aplaudir o outro, Perfeito. né? E a gente não foi criado... E não é criado, e ainda mais hoje com as redes sociais, com um bom costume de reverenciar o outro, né? É verdade. De aplaudir o verdade. outro. É verdade. A gente está sempre criticando, a gente está sempre menosprezando, a gente sempre está fingindo que nada está acontecendo com o outro, né? É verdade. E aí você vê a nossa atração, muitas vezes, quando é um problema. Quando há uma desgraça, como as pessoas se juntam naquilo, Claro. e no sucesso é bem diferente. E aí eu acho que tudo isso responde um pouco do que você me perguntou. E o que a sua obra traz para o leitor dentro dessa proposta da inveja?
quando eu quis escrever esse livro, eu não quis falar da inveja do ponto de vista místico, que as pessoas esperam de mim isso. Essa daqui, pode falar. Né? As pessoas esperam de mim um discurso mais místico, um discurso mais esotérico. Então, o livro não vai por esse caminho. Embora eu também fale um pouco disso, porque eu falo de como a humanidade vem lidando com a inveja durante a história. E sempre teve essa questão da busca pelos rituais. Então, eu passei um pouco por esse ponto. Mas o meu interesse maior é colocar a inveja dentro dessa questão do humano. Tá. Assim como a gente fala do amor, como a gente fala da mágoa, da raiva, do medo, do ódio, a gente precisa falar da inveja. Então, é aquela conversa de sentar, sabe? E falar assim, olha, a inveja é isso. É um sentimento humano, é uma emoção, mas também é uma força espiritual que vai se transformar na sua vida, ou que vai crescer, ou que vai se expandir, assim como o amor, a raiva e a inveja. O medo. Sim. A inveja também é assim. E falo também de um ponto de vista terapêutico. O que você faz com a sua inveja? Então, primeiro eu reconheço. Primeiro eu preciso me reconhecer como um ser invejoso. E tirar o tabu disso. Claro. Porque o problema não é você sentir a inveja, o que você faz com ela. Agora, claro, Barbieri, que eu descobri o seguinte, uma pessoa que tem propósito de vida, uma pessoa que está conectada com o seu coração, com a sua espiritualidade, com a sua alma, com o seu eu, com a sua criatividade, ela não vai ter interesse de invejar o que o outro está realizando. Porque o invejoso é, de alguma maneira, um pobre de espírito. Ele é uma pessoa que não tem significado a existência dele. Né? Então, eu acho que o livro vai para... vai por esse caminho. Que legal. De te mostrar que dá para ser feliz, que você pode ser uma pessoa melhor, que a inveja não é esse bicho de 7 cabeças... E propõe uma transformação, né? O livro, por isso que se chama Alquimia. Para você transformar esse chumbo da inveja em ouro espiritual, que pode ser admiração, propósito, gratidão, pode ser outras coisas. Que lindo. E saber lidar com isso em você e no outro, talvez? Porque assim, outro dia, o que mais me perguntam, né? Você é invejoso quando eu vou falar do livro? Sim. Tanto que fui escrever sobre um tema que me atravessava de alguma maneira. Por vários motivos eu sempre tive curiosidade de falar sobre a inveja. Porque minha avó era benzedeira, então eu ouvia todo mundo que ia lá, eu lembro pequeno, todo mundo que ia lá ia benzer porque tinha a questão da inveja. E aí hoje eu penso, nossa, minha avó benzia, exorcizava o mal das próprias pessoas. Né? Exatamente. Era uma forma dela ajudar a pessoa a lidar com a sombra, né? Sim. Eu penso nisso hoje. Aí lembro também dos cultos de exorcismos que tinham lá na igreja que meu pai ia, e se falava da inveja. E aí crescendo, e aí atendendo, eu ouço, né? Porque a gente terceiriza a inveja. Claro. A inveja do vizinho, a inveja da sogra, a inveja do primo, a inveja sempre do outro, do chefe, sempre do outro. Porque, de alguma maneira também, a inveja, ela nasce de uma rivalidade. Muitas vezes uma rivalidade que só existe na cabeça de quem inveja. O outro tá lá, se realizando, sendo feliz, nem fazendo... Nem preocupado com o invejoso. Exato, e o invejoso põe uma rivalidade na cabeça dele, né? Então, eu acho que parte de uma curiosidade minha e também de ter sentido, em alguns momentos, apontada no peito, porque somos humanos. Com certeza. Então, é não deixar o leão te devorar. Perfeito. E saber que você vai cuidar da sua inveja e que em muitos momentos ela pode voltar, sim, em outras camadas, em outros assuntos, em outras coisas. Mas a sabedoria do mestre, né? É conseguir reconhecer a sombra em si. Para poder ajudar o outro a se iluminar, né? Esse é o processo também de enxergar em si, talvez, aquilo que... Porque, falar, estou escrevendo o livro para ajudar você que é invejoso. Né? Quantos livros você já publicou? 7. Então, vamos ver se você vai concordar comigo. Eu tenho a intuição que você vai concordar comigo. Eu não consigo escrever sobre algo que minimamente não me atravesse. Com certeza. Então a gente vai escrever sobre temas ou que a gente ama, ou que a gente gosta, ou que nos incomoda, ou porque é uma busca pessoal. Então, isso já começou lá no livro da felicidade. Porque questionar a felicidade
é algo muito importante. Mas para questionar a felicidade, a gente tem que compreender o que é a felicidade. E aí eu fui percebendo que a gente é infeliz por várias coisas que estão em volta desse tema, que não são exatamente o tema. Então você é infeliz porque você é insatisfeito, você é infeliz porque você não é grato, você é infeliz porque você fica sempre criando uma vida para os outros e não para si. É difícil ouvir o coração, num momento em que a sociedade está o tempo todo ouvindo o celular, as redes sociais. A gente está o tempo todo se ocupando do externo. Nós não vivemos um tempo em que nos convida a olhar para dentro, Claro. a meditar, né? Não, é pelo contrário, é muito símbolo, muita informação, tudo muito rápido, a gente tem que fazer o podcast rápido, a gente tem que fazer um conteúdo para a internet hoje, amanhã ele já não serve mais. Eu Tudo acho muito um horror. rápido. Adoro, mas acho um horror. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Não, senão fica parecendo saudosismo, né? Tipo, porque naquela época era melhor. Não, a melhor época é agora. Claro. É o aqui e agora o que a gente está vivendo. Mas é desafiador. Com certeza. Então, e aí quando você vai para a inveja, você entra também nisso. Quer dizer, tem outras coisas em volta que você precisa olhar. A raiva, o ciúme, de novo, a ingratidão. Você sabia que a grande maioria mesmo, eu diria a maioria, todos, dos invejosos, são pessoas ingratas, insatisfeitas e não realizadas e frustradas com a própria vida. Uau. Sem um mínimo de consciência de si e da sua missão. Ao longo da história, a gente encontra que o invejoso é o doente do olhar. Por isso que se fala do olho gordo, por isso que tem tantos símbolos de proteção que representam Tipo o olho grego, por exemplo. Isso, porque fala-se de um olhar doente, de um olhar distorcido, uma miopia espiritual, onde tudo fica embaçado. Muito bom, eu queria falar mais desse assunto com você, mas eu acho que já deu para esclarecer muito, já ajudou muito, claro, tá? Claro. A sua obra está disponível em livrarias? Todas as livrarias virtuais, físicas. Legal. Inclusive, esse livro, embora não fale da questão mística, eu incentivo os rituais, tá? Façam seus rituais. Legal. É muito importante a gente se conectar, a gente purificar a nossa energia. A inveja, ela tá dentro de nós, mas ela também tá no outro e a gente pode se contaminar por isso. A inveja atrapalha sonhos, mina projetos, destrói relações. Então, é algo que a gente precisa mesmo ter proteção. Incrível. Então, estejam aí, vão atrás do livro, leiam, aprendam mais sobre, se auto-observem, né? Isso mesmo. Que bom te ter aqui. Obrigado, eu que agradeço. Quero te convidar, inclusive, posso fazer um convite? Claro. Dia 18 de outubro, um sábado, a partir das 15 horas, eu vou lançar mais um livro chamado Cartas da Felicidade, também pela editora Pensamento. É um livro para te ajudar. Você lembra quando a gente tinha aqueles livrinhos de sabedoria que a gente abria? Claro, lembro. Você tem cara de quem usava esse livrinho. Adoro. Que eu usava também, às vezes uso. Eu até uso. Então a gente meio que pensou assim, bom, os meus leitores, quem curte a minha obra, curte os oráculos. Mas nem todo mundo quer ser tarólogo. Perfeito. Nem todo mundo vai querer o baralho cigano, o tarô, enfim. Então a gente imaginou criar um oráculo com princípios espirituais de grandes mestres, de algumas tradições, e onde cada carta traz uma sabedoria, um conselho para as mais variadas áreas da nossa vida, dinheiro, amor, saúde. Então é um oráculo bem, bem legal, as pessoas estão amando e eu estou bem feliz também. Dia 15? Dia 18 de outubro, na Livraria Drummond, na Avenida Paulista, dentro do Conjunto Nacional, a partir das 3h. Maravilhoso, eu vou estar lá. Eu te espero, hein? Vou estar lá, vou buscar o meu pessoalmente, já autografado. Eu te espero, combinado? Eu te espero, Mas hein? eu vou mesmo. Anota pra mim, tá? Pode anotar. Combinado? Combinado. Ó, eu vou te dar um presente também, que é uma das minhas obras, Exu, Fundamentos, Firmeza de Oferendas. Aqui eu falo da entidade Exu. Tá. E eu queria que depois que você desse uma folhada, olha com carinho, você que também tem uma ancestralidade relacionada também a essa religiosidade popular brasileira. E você sabe que eu sou apaixonado por Exu. Claro, amo os orixás, amo todo o contexto, toda a religiosidade, mas eu tenho uma relação de amor mesmo, assim, com Exu.
e acho que é o grande amigo da humanidade. Maravilhoso. Que bom te ter aqui. Eu que Obrigado, agradeço. Viu? Prazer tudo mesmo, de sou bom. seu fã. Eu que agradeço. Obrigado, e eu sou seu viu? fã também. Até a próxima. Te vi lá na palestra. Que legal. E vou te levar também lá nas minhas historinhas pra você. Vamos, eu vou estar mais perto. Vou estar junto no dia 18. Tá bom, te Tá espero. bom? Obrigado, tá? Obrigado. Muito obrigado. A você, meu irmão, minha irmã, espero que tenha gostado desse bate-papo. Deixa nos comentários também um pouco se você já vive ou viveu alguma história de inveja, que de repente você queira compartilhar com a gente, que sirva de exemplo, que sirva de referência também. E comenta se você já leu algum livro do André Mantovani também, deixa aí nos comentários. Lembra de curtir, de compartilhar com alguém que você vai lembrar. Esse vídeo é para essa pessoa podia assistir esse episódio, manda para quem você conhece e se inscreva no canal também. Sempre um novo episódio, toda quarta-feira às 18 horas aqui no canal Alan Barbieri. E eu já te espero no próximo. Um beijo no seu coração, muito obrigado e a gente se vê. Axé.